Olá, muito bem-vindos a mais um podcast, mais um Walk Talk, o podcast onde você se conecta com experiências de vida, com conexões reais dos imigrantes, das pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, e onde a regra desse podcast é falar a verdade, é contar exatamente como é que está a vida, como é que as pessoas imigraram, que perrengue elas já enfrentaram, ou seja, aqui você tem a informação real e não só aquele convite para vir para os Estados Unidos e que parece que é tudo fácil. A vida aqui é muito boa, mas os nossos entrevistados falam a verdade. Tá bom? Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, a gente vai pedir, é claro, para você se inscrever no canal, deixar um like. Então inscreva-se no canal, tá? Clique aí no subscribe, que é muito importante pra gente, pro canal crescer. E também deixe um like e compartilhe. Manda esse vídeo, se você gostar, mande esse vídeo aí lá pro grupo da família, aquele grupo da empresa, para todo mundo que gosta, para as pessoas que estão procurando informação, esse tipo de informação. Então compartilhe essa informação que é muito bacana, tá bom? E quem vai abrir o jogo hoje com a gente é a minha querida amiga Natália Romanelli. Oi, Natália, tudo bem, tá? Andrei. Aqui não é televisão, tá, Natália? A gente tem que se livrar da televisão, tá? Você também é de televisão, sua mãe é da televisão. Minha mãe é da televisão. Todo mundo é da televisão. A gente se conheceu aqui, inclusive, né? Verdade. Na televisão, na CBTV, a gente veio pra cá e acabou se conhecendo todo mundo do Rio, mas a gente não se conhecia e isso foi muito legal, né? Porque abriu uma grande porta, assim. Um abraço pro Cláudio lá, pra todo mundo lá da Costa Brasil. E a gente é muito feliz de ter conhecido pessoas muito, muito bacanas, assim, né? Natália, você... o teu sobrenome é de origem italiana e você já se conhece? Você sabe a sua história? Você acredita me fala um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho dessas tuas indas e vindas para cá. A Natália tá voltando para cá, né? Voltando para Orlando, então seja muito bem-vinda mais uma vez. Né? Obrigada. Então, o meu sobrenome ele é italiano, né? Eu tenho cidadania italiana. Mas eu não sei nada da minha família. Até onde a minha mãe fala, né? É uma família pequena, mas a gente eu não tenho histórico. Eu sei que tem um pintor famoso chamado Romanelli. Olha que legal. E assim, eu não o conheço, não sei qual o vínculo, mas temos algum, né? E tem o Roma, né? No meio, assim, né? Um sobrenome muito chique, né? Muito legal. Romanelli. Romanelli. Eu adoro. Muito bacana. Então tem essa questão da tua cidadania italiana, que é tá ligada à tua vinda para cá também, de repente, ao teu visto para cá. Sim. Só para resumir, me fala assim, quando que você veio para cá a primeira vez, para as pessoas terem uma ideia de que você já tem experiência aqui, você já é uma cidadã da Flórida há muito tempo e foi pro Brasil, voltou, tá lá e cá. Vou tentar resumir, né? Então, a gente veio para cá em 2016, eu casei e vim. Bacana. E aí... Que decisão, né? Foi, antes da gente casar, quer dizer, na verdade a gente já tinha decidido vir pra cá. E aí, pra tentar mesmo mudar, e aí a gente acabou, acabou conciliando, assim, a gente casou, veio, 2 dias depois viemos. Caramba! E pelo fato de eu ter a cidadania italiana, a gente veio pra abrir um negócio. Pra abrir uma empresa. Abrir uma empresa. Então, na época, nós abrimos... Contar essa história aí da empresa e tal. Aí nós abrimos a empresa, nós abrimos um café, e aí, como que funcionou? Primeiro a gente veio com o visto de turista, porque eu tinha na época o visto E2, né? E aí, como é que funciona? Você precisa ter um negócio já montado, você tem que ter colocado seu dinheiro, para depois você ir no consulado pedir o visto. Então isso causa uma certa insegurança, né? Porque você fala, poxa, como assim? Depois de eu gastar isso tudo, eles ainda podem, de repente, me dar um não, né? Eles é que vão avaliar, né? Eles é que vão avaliar. E foi isso que aconteceu. Nós viemos, ficamos 6 meses aqui, pegamos uma loja, pegamos um negócio, fizemos obra. E como as coisas são, né? Porque eu falo isso, assim, pra ninguém ficar frustrado na primeira negativa. Por quê? Sim, eu tive um não, depois de ter gasto um dinheirão. E é muito do cônsul. Eu acho que ele não gostou da minha cara. Do agente lá, que né, tá lá. E é tal, isso assim que eu falo, gente, você não tem uma regra, né? Que você segue e fala, vai dar certo. Não. A gente chegou com acordou de mau tudo, humor, acordou de mau humor. Resolveu cismar com a minha cara, falou, não, essa aqui agora não vai. Pra você ver, a gente tava com um processo gigantesco, com todos os nossos gastos, com tudo, a gente fez tudo certinho. Sim. Simplesmente ele cismou, botou a gente num processo administrativo. E a gente com obra aqui, pagando aluguel. Gente, que coisa. A gente ficou 2 meses sem ter resposta no consulado americano. Começava a dar aquela angústia. E ele, porque na hora ele falou, vou pensar. O cônsul. Eu falei, como assim vai pensar? Nunca vi isso na minha vida.
Vou pensar. Vocês chegaram aí numa entrevista? Entrevista. Ah, na entrevista. Foi uma mesmo. entrevista, e a gente falou tudo e tal, cismou. 2 meses depois, veio a resposta que ele tinha negado o nosso visto. Eu falei, como? O que a gente vai fazer agora? A gente já tem apartamento, a gente já gastou mais de $150 mil, porque é mais ou menos essa faixa que você tem que gastar para você fazer esse investimento. A gente voltou para cá, como turista, arrumamos as coisas. 1 mês depois, a gente voltou pro Brasil com o mesmo processo. Não tinha nada o que a gente fazer. Claro. Não tinha alteração. Tava tudo certo. E fomos num outro cônsul, uma outra entrevista, que a gente foi aprovado. Assim, é o mesmo processo, mesma entrevista, e simplesmente... A mesma coisa. A mesma coisa, só mudou a pessoa. E aí a gente foi aprovado. Eu queria mostrar aqui o nosso apoiador, que é a nossa CVS Consultoria. Para você que está precisando, está pensando em vir para cá e você não sabe exatamente como fazer esse planejamento, o que a CVS Consultoria pode ajudar você? Na questão da moradia, no aluguel, na compra do seu imóvel, no financiamento de imóveis, na indicação de profissionais que sejam licenciados, porque você não conhece ninguém aqui. Se você também está pensando em abrir um negócio, você quer comprar um negócio pronto, tudo isso a CVS Consultoria pode te ajudar nesse sentido. Então, só para a gente resumir essa questão do visto E2, né? O visto E2 é para quem tem uma cidadania que tem um acordo comercial com os Estados Unidos e que você pode vir para cá e abrir um negócio e migrar. Exatamente. Né? Então, a gente tem várias cidadanias aí. No seu caso, a italiana, que outra cita pra gente? A portuguesa entrou, A portuguesa entrou, eu acho que a Argentina tem, espanhola, a maioria da Europa, né? Tem, Portugal não tinha, acho que entrou ano passado, né? Isso então mesmo. Portugal não tinha, mas assim, até a Etiópia tem. Olha só. Então assim, procura direitinho que tem, capaz de você conseguir. Então assim, e não tem aquela obrigação de você ter X número de funcionários, só que ela é renovável a cada 5 anos, né? Então a cada 5 anos você renova o seu visto. E você mantém o seu negócio. Então, exatamente. Você vem para cá já com a família. Olha que bacana, você vem com a família, você já tem um negócio, você já tem uma renda, você sabe assim, você já vem com uma... E o seu cônjuge, né, ele tem direito a trabalho, que tem alguns vistos que não te dão. Então, assim, ele pode trabalhar com você ou pode trabalhar em outro lugar, pode ter outra empresa, ou sei lá, não tem essa limitação. Exato. Pô, então, muito bacana. E você já tem a cidadania italiana há muito tempo? Eu tirei a italiana em 2016. Ah, você fez esse processo? Porque na verdade eu já tinha tirado, assim, e demora, né? Então assim, eu já tava no processo, e acabou de calhar, de tudo sair direitinho. Então assim, na verdade eu peguei minha cidadania em 2016 e só em 2017 que eu peguei meu passaporte. Quando eu peguei o passaporte, eu fui no consulado. Caramba! Foi assim, e aí eu tô querendo dizer assim, cara, como é que pode, né? Assim, eu fui negada a primeira vez, mesmo eu tendo gastado, fazendo todo o investimento. E aí depois o mesmo processo, assim, se alguém for negado, se alguém não desiste, sabe, tenta de novo, porque às vezes é um mau humor ali de alguém. Teve algum argumento, assim, teve alguma coisa algum detalhe do processo? Não, sabe o que foi? Assim, na verdade, quando a gente veio pra cá, minha mãe e minha sogra, deram pra gente um start de vida. Né? Sim. Então elas deram esse investimento para nós começarmos. Aqui, claro. Bom, você tinha acabado de casar tinha acabado de casar. Você morava com a sua mãe? Morava com minha mãe, ela morava com os pais. Saber, né? Então, assim, né? Então, isso foi um investimento. Elas falaram, tudo bem, então vamos dar esse start para eles. Então, foi um investimento delas. Então, o que eu tinha? Tudo delas. O imposto de renda delas, porque afinal o dinheiro era delas. Não era meu, não tinha um investimento meu. A única coisa que eu não levei foi o meu imposto de renda. E aí, tudo que ele perguntava, ele queria encrencar de alguma forma. Tudo que ele perguntava, eu tinha documento, tinha isso, tinha aquilo. Mas assim, na hora que ele me perguntou, cadê seu imposto? E nem o meu advogado, nem a gente pensou, porque não tem nada a ver comigo. O dinheiro não vem de mim. Eu falei, eu não trouxe. Aí ele fez assim, ó. Então você traz... Tipo, achei o que faltava. Aí ele falou assim, então você traz que eu vou te colocar como pendente. Aí eu falei assim, tá bom. No dia seguinte eu fui no consulado, entreguei no Maitá e fiquei 2 meses esperando pra ter uma negação. Não tinha motivo nenhum. Tanto que na segunda vez que eu fui, ela nem me pediu meu imposto de renda. Porque assim, o dinheiro não é, né? Eles precisam ver que o dinheiro veio de uma forma legal. Veio direitinho. Se o dinheiro não é meu, né? Então, não fazia... E não é muito em cima do negócio. Eu sempre pensei que o E2 e até o L1 mesmo fosse em cima muito do negócio, assim, do que o negócio funciona, o negócio dá certo, o negócio vai gerar renda, vai manter tua família. Tem uma avaliação do você business, faz não pode ser qualquer plan. coisa, né? Não, claro que não. Então, assim, ele te dá, você tem um business plan, você mostra
Na verdade, você faz uma projeção de 5 anos. Ah, tá. Entendeu? O seu business plan é uma projeção de 5 anos. E os Estados Unidos é isso, é o maior capitalismo do mundo. Sim. Então você tem que mostrar que você vai desenvolver para eles dinheiro. Funciona. Então, assim, que vai, pelo menos você tá tentando. Não é só você colocar um dinheiro ali, que para eles, obviamente, é importante, mas você tem que mostrar que, olha, eu vou gerar emprego, né? Eu vou mexer com a sua economia. Então, isso para eles é o principal. Mas você não tem aquela obrigação que, se eu não me engano, é o L1 de ter X números de funcionários. Isso mesmo. Não tem. Ah, tá. Mas... o visto, o E2, ele tem algumas facilidades nesse sentido. O investimento não é tão alto também. Exatamente, né? né? Comparado aí com o EB5 que faz, por exemplo. Não, sem dúvida, né? Você virar sócio de um negócio desse. E aí, voltou agora, em 2023, ainda você chegou? Voltamos em 2023. Nós voltamos pro Brasil em 2021. Estamos lá quase 3 anos, né? 2 anos, 2024 que a gente tá. Isso. Na verdade, como a gente, assim, né? Eu falo, os primeiros 3 anos aqui são bem difíceis. E eu tive 2 filhos aqui, meus filhos são americanos. Sendo que a um gente deles vai mostrar essa família já. Sendo que um deles nasceu na ó. pandemia. Que coisa mais linda. Pegou a foto do Instagram. Mais fofa. A gente tem aí o Nicolas e a Helena e o Herman. E tem a Chanel. E tem a Chanel. Minha filha de 4 partes. É isso mesmo. Então, o Nicolas nasceu na pandemia. Nossa. 2020. Qual a idade deles agora? Tem 3 e 5. 3 e 5. Então, Lindos, parabéns. Nossa, obrigada. Em 2020, depois que ele nasceu, eu tava meio conturbada aqui, né? 3 anos difíceis, aí vem 2 filhos, a gente fica sobrecarregada, ninguém entrava para poder me ajudar no nascimento dele. E aí nisso apareceu uma oportunidade de eu voltar pro Brasil para fazer um projeto de uma cliente minha, antiga. Ela falou, só faço se for com você. Que você é da área de arquitetura. Que eu sou arquiteta. Então, eu falei, poxa, não vou perder essa oportunidade, porque eu fico 6 meses no Brasil, são aqueles 6 meses caótico do bebê, depois eu volto. Beleza. Então eu fui primeiro com as crianças, depois o Herman foi, e quando o Herman tava lá, ele recebeu uma proposta de emprego. Que bacana. Da área dele, que ele é piloto de avião. Então ele falou, a gente se olhou e falou, Nossa, caramba. Vamos ficar. Sabe, eu não sabia que o Herman é piloto de avião. O Herman é. A gente morou na Califórnia antes. Legal, ele fez o curso todo aqui. A gente morou em São Francisco. Nossa, que bacana isso. Aí ele é piloto de avião, então ele tem as 2 carteiras, tanto americana quanto a brasileira. Então, assim, ele nunca tinha trabalhado nesse meio de aviação, né? Porque é difícil de entrar também, é um nicho difícil, não é fácil. Não basta você ter horas e tal. Vamos trazer o Herman aqui depois. Eu acho que seria super legal dele contar, para ele poder falar da disso, experiência de fazer o curso aqui. De como que é isso, de como né? que é, como que é difícil de entrar, porque não parece, né? Não parece, porque tem tanta vaga, eu acho. Muita vaga. Não é? Os aqui tem vaga sobrando. Muito, né? Só que você termina o curso, sei lá, com 200 horas. E eles te contratam com 1.500. E esse gap? Como é que você faz? Você precisa fazer hora. Para você fazer hora, você tem que gastar dinheiro. Não, tem jeito. Então, complica um pouco, né? Então, acabou que... Aí você foi pro Brasil... Fui pro Brasil, ele arrumou emprego, aí a gente ficou lá, mas assim, era pra ser uma coisa temporária, e eu não me adaptei. Isso que eu queria saber. Queria chegar nesse ponto, eu tava aqui esperando para fazer essa pergunta. Como é que foi voltar pro Brasil? Entendeu? Depois de ficar aqui um tempo, já de entender como é que são as coisas aqui. Que a gente já morava aqui há quase 5 anos, né? Entendeu? Então, depois a gente foi pro Brasil, quer dizer, 4 anos, acho, 5 anos, não sei, tô perdida. A gente veio em 2016, saiu em 2021, só há quase 5 anos. Então, Porque por mais que, claro, você tem a sua família lá, sua mãe tá lá e tal. Aliás, aqui, ó, vamos falar da Vivi. Vivi Romanelli já tá aqui, ó. Minha mãe. A gente vai falar um pouquinho da Vivi também. Um beijo, Vivi, para você. Vivi, super profissional de televisão, jornalista, apresentadora, vende água, gelo para esquimó, entendeu? Vivi, eu quero você aqui no Walk Talk pra gente vender o programa e, claro, conversar com você. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a história da Vivi aqui, que é muito bacana e eu adoro, eu amo a Vivi. Mas então, aí você foi pra lá e como é que foi, né, essa saída, assim, como é que foi até essa conversa entre vocês dois, né? Entre você e o era algo que eu queria muito. Né? Eu queria muito voltar pro Brasil, porque... Você já tava meio assim... Eu precisava muito de um suporte emocional, na verdade. É o que eu falo, assim. Você tem que saber a sua prioridade de vida. Claro. Então, a minha prioridade de vida naquele momento, eu precisava de um apoio emocional, precisava da minha rede de apoio. Eu tava ficando maluca aqui, de muitas coisas para fazer. Você começa a entrar no desespero, você fica sobrecarregada. Porque tem uma pressão, né? Até essa coisa do processo e tal, das coisas, do business, não sei o quê. Tudo. Você fica numa pressão danada. Enquanto as coisas não se estabilizam, né? E assim, pois é, e aí o Herman fica... Você não dá nem tempo das coisas
darem certo, né? Porque eu sou uma pessoa muito imediatista. Então, é difícil mesmo. Mas aí, na hora que apareceu essa oportunidade, eu falei, graças a Deus, era tudo que eu queria. E aí, na época, eu tava fazendo psicóloga também. E aí, a minha psicóloga depois falou pra mim, né? O que eu tinha de referência no Brasil? Eu achei que foi ótimo, tá? A nossa saída pro Brasil, porque eu aqui, eu tinha minha referência do Brasil de 2016, quando eu era solteira, morava na casa dos meus pais, minhas amigas eram solteiras, então minha vida era maravilhosa. Então, eu tinha certeza que o Brasil ia ser ótimo. Porque a minha referência era lá de trás. Que eu ia ver minhas amigas, que eu ia voltar para aquela vida. Que eu ia voltar pra aquela vida. E aí, quando eu cheguei lá... Já com filho. 2021 não foi um ano ruim, porque como tava na pandemia ainda, a gente vinha muito. A cada 2 meses a gente tava aqui. Então, a gente entrava, ficava aqui 15 dias, voltava, ficava 2 meses, voltava. Então, eu não senti muito o Brasil, porque a gente ainda tava muito, muito pé aqui. Depois de 2022, eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu com filho, eu morria de medo de andar com eles na rua. Então, eu não vivi com filho lá, né? Então, assim, a minha questão da segurança, eu falava, meu Deus, eu não consigo ir na esquina. E isso começou a me fechar muito, a segurança. Então, eu comecei a ver, as minhas amigas que eu via, eu não vejo mais, porque cada uma tá casada e cada uma segue a sua vida, do que é normal. Então, a gente vê uma vez ou outra, claro. A vida que eu tinha antigamente, obviamente, não é mais que eu tô, porque hoje em dia eu sou casada, tenho que pagar minhas contas. Antigamente, eu tava na casa dos meus pais, pagava só meu cartão de crédito, tava ótimo. E tem a questão da segurança, que quando você tá sozinha é uma coisa, você já sentia medo, mas agora com as crianças, eu não andava com eles, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com eles, e depois comecei a ter medo de acontecer alguma coisa comigo. Então aquilo me sufocava de um jeito que parecia que eu ficava com falta de ar. Eu não conseguia mais sair de casa. Olha só. E aí a gente se mudou para um condomínio maravilhoso, que a gente só ficava lá. Vira prisioneiro, né? Prisioneiro do nosso. Então assim, a gente, final de semana, o que a gente fazia? No condomínio tem amigos, tem criança, tem quadra, tem restaurante, tem tudo. Não saía. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não tô mais aguentando, não sei o que, eu morro de medo. Comecei a ficar nervosa. Se uma amiga minha fazesse, eu não ia pra Zona Sul, morria de medo de atravessar túnel. Então, sabe, assim, começou a ter um peso muito grande isso pra mim. Aí eu falei, peraí, não tá legal isso, né? Então, já tava querendo vir há um tempão, e ele me enrolando porque a irmã não queria mais voltar. Mas o que a tua psicóloga falou? Por causa disso, que a minha referência do Brasil era de 2016. Ah, tá. E ela te colocou essa porque eu falei, poxa, cheguei aqui e não é o que eu esperava. Ela falou, cara, você achava que o Brasil era de 2016. Então, assim, eu não tinha essa vivência do que é hoje em dia. O que pra mim foi muito bom. Porque enquanto eu não tivesse viver o que eu vivia lá no Brasil, eu ainda aqui, até hoje, iria achar que lá era melhor. Porque a minha lembrança do Brasil era outra. Entendi. Entendeu? Então foi isso que ela falou. Não, você tem uma lembrança do Brasil de 2016. Mas você mudou, né? Mas você mudou. A vida mudou. O país mudou. Então tudo mudou. Então não adianta você ficar com a lembrança do passado. Você voltou com uma família, né? Agora, né? Com um monte de responsabilidade. Exatamente. E lá tá muito mais difícil. A violência tá maior. Sim. Os preços estão mais caros. Enfim, tá tudo um pouquinho mais complicado. Mesmo assim, você foi lá, trabalhou, ficou lá. Fiquei lá. E aí depois eu falei, não. E aí quando a gente falava, porque a gente morava nos Estados Unidos, todo mundo olhava, o que vocês estão fazendo aqui? O que você vê? O que você voltou, ele falava que é muito melhor. Aí começamos aquela briga de não quero voltar, eu quero voltar, não sei o que, aí decidimos. Falei, não é certo com as crianças. A gente pode morar lá legalmente, temos documento para morar lá legalmente. As crianças são americanas e a gente tá tirando isso delas. E quanto mais a gente se enraiza aqui, mais difícil vai ser da gente voltar. Isso mesmo. Então, voltamos. E aí vocês fizeram todo esse processo novamente. Tudo de novo. O E2 novamente, tal, de empresa aqui e tal, e a coisa decolou, entendeu? Você vê que, Exato. Que coisa maluca isso, né? Essa coisa de processo migratório é um negócio muito doido, muito doido. O que você... E aí, essa volta tua, como é que tá aqui, assim? Como é que você tá vendo? Assim... Porque você também... Quando a gente, isso já tem, né, 8 anos, mais ou menos, né? As coisas aqui também mudaram, né, Natália? Então, assim, o que você tem visto, assim? As pessoas acham que aqui as coisas não mudam, né? Que os preços não sobem. Tudo mudou, né? Tudo mudou. O que você percebeu, assim, da época que você chegou principalmente aqui até agora? o aluguel. Eu achei que o aluguel aumentou muito. Olha aí, pessoal, a gente fala isso o tempo todo. O mercado aumentou muito. Então, e é isso, né? A gente tinha uma referência de valor de 2021. E agora, final de 2023, quando a gente veio, eu fiquei abismada, assim, porque a gente começou a procurar lá do Brasil apartamentos, vendo quais eram opções. E eu falei, meu Deus do céu, isso antigamente era preço de uma casa, de uma single family, né? E eu falava, caraca,
as coisas realmente... A gente chegou a conversar, né, sobre isso, sobre a questão do aluguel aqui, né? Você falou, pô, Wander, tem alguma coisa aí e tal. Assim, o mercado já melhorou bastante em termos de variedade, né? Mas os preços, assim, estão muito altos, entendeu? Muito altos. E muito nessas determinadas áreas, né? Que a gente, né, quer morar e tal, são áreas muito boas, mas... E o que eu acho também, sabe, Natália, que o brasileiro que investe aqui também quer tirar muito esse dinheiro assim do investimento e põe preços um pouquinho mais salgados do que às vezes o mercado, entendeu? Os proprietários brasileiros tendem a fazer isso. Pois é, Wander, engraçado, também, assim, sabe? eu tava vendo isso, porque eu tirei minha licença de corretora. Oh, parabéns, viu? Parabéns. E aí quando eu fiz o curso do Brasil, tá? Sério? Você fez tudo online? Fiz tudo online, até pra quem tiver, pra poder saber, né? Dá pra fazer online. Então, quando o Herman ainda não queria vir, eu falei, eu preciso me movimentar. Já ir fazendo alguma coisa. Aí eu fui, fiz todo o curso online, aí eu vim pra cá pra fazer meu digital. Então, botei minha digital e aí depois eu voltei e fiz a prova de lá. Você pode fazer a prova de lá também. A do Estado? A do Estado. Sério? Você faz online. Tá brincando que você também pode fazer? Essa eu não sabia. Você pode fazer online. Olha, então, você não precisa, depois da pandemia, a prova não é mais física só. Então, existe online. Então, você faz no seu notebook, fica uma pessoa te olhando o tempo todo. Claro. E aí, quando eu passei na prova, eu falei pra ele, agora a gente volta. Nossa, isso foi agosto. E aí... Eu falei, não, agora a gente volta porque eu vou me dedicar, eu quero isso. Eu gosto de vendas. Sim. Peguei esse lado da minha mãe. E tem tudo a ver com você, né? Porque e você a já minha tá na área da arquitetura também, sabe? Então eu falei, nossa, era um hobby que eu adorava participar. Importantíssimo, E aí eu comecei, agora que eu olho e falo, quando eu pego algumas opções de casa para cliente, tá? Eu olho e vejo, poxa, isso aqui tá um pouquinho acima do mercado. Quando eu olho, listou por brasileiro. Isso. Porque provavelmente o dono é brasileiro e a gente tem a cabeça do Brasil. Né? É difícil deles modularem que, assim, aqui, se a casa tá a 380, você vai conseguir um desconto de que vai fechar por 375. Lá no Brasil, se você coloca uma 380, é para você fechar por 300 mil. Você tem um gap de negociação muito grande no Brasil. Aqui não. Aqui não tem. Então não adianta você colocar mais alto, porque ou vai demorar para vender, porque não é o mesmo mercado. Assim, o mercado aqui é muito rápido. Muito rápido. A gente fala isso para as pessoas, olha... Gostou? Cara, vai logo, faz entendeu? Oferta. Porque, faz oferta e faz uma boa oferta, né? De preferência, se o imóvel for bom, né? Exatamente. Porque vai ter disputa, né? Se tiver nessa faixa de preço, então, aí... Nossa! 300, 400 mil... Piscou, já foi embora. Isso aí é guerra. Hoje em dia tá raridade. É guerra de Justamente preços. Até os preços, né? Eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, eu já tava acompanhando lá do Brasil, porque eu gosto, eu sou curiosa, eu gosto dessa parte. E eu falava, gente, as coisas quase que aumentaram em 50%, né? O valor dos imóveis. Não, sem dúvida. Uma casa de 300 já tá vendendo por 600 e pouco. Eu falei, caramba. A gente conversa com as pessoas, às vezes, no condomínio, assim, né? Moradores mais antigos, estão aqui há muitos anos, né? É difícil até encontrar gente que nasceu aqui na Flórida, mora aqui a vida inteira, né? Mas, assim, a maioria veio pra cá, né? Mas, sabe, os caras compraram casa aqui, sei lá, 50 mil, 150, 120. E as casas hoje aqui estão isso, né? 400, 500, até dependendo do local, né? Aqui tem muita construção nova, então também o mercado... Tem mercado um pouco para todo mundo. Tem mercado, né? Para todo mundo. Para todo mundo, assim, né? Para investir e tudo mais. Eu queria saber dessa área tua de arquitetura. Eu quero conversar também sobre a questão da empresa que você abriu aqui na época, porque foi um negócio também. Como é que foi abrir um negócio aqui? Mas antes me fala assim, você é da área de arquitetura, sempre foi, você também tem a tua licença como corretor, mas qual é a diferença desse mercado no Brasil e aqui? Porque como é que para as pessoas que quiserem trabalhar aqui com arquitetura, como é que é isso? Como é que você já fazia isso aqui quando você chegou da primeira vez, né? Agora também. Então, na verdade, assim, aqui eu não posso atuar como arquiteta, né? Porque até isso eu queria saber, entendeu? Não posso, como é que a não ser que a minha licença lá do Brasil, ela não é válida aqui. Nath, então como que você faz? Eu consigo, aqui, eu não assino o projeto que vai para a prefeitura, quem assina é um general contractor. Então a gente consegue fazer um projetinho e ele ser o responsável. Entendeu? Mas o meu forte aqui mesmo, que eu fazia muito, era a decoração de casa de férias. E eu adorava, porque é rápido. Lá no Brasil, um projeto, né, a gente fica, às vezes, 1 ano com o cliente, 8 meses. Aqui não. O cliente de casa de férias, ele é um cliente investidor. Então, o que ele quer? Ele quer um retorno. Ele não tem o apego para escolher tecido de cortina, o tecido da almofada. Ele quer que a casa dele fique bonita e dê retorno para ele, que é o principal, né? Então, eu trabalhava
muito fazendo casa de férias, que a gente chama, e eu fazia muito o turnkey, né, que é a casa pelada, e a gente colocava ela pronta para aluguel. Então, a minha sócia aqui, a Nanda, ela tem uma property manager. Então, a gente se juntou. E o que era o legal disso? Porque eu entrava com a minha visão de projeto, de arquitetura, e ela com a especialidade dela de administração de casa. Então, ela virava e falava assim pra mim, vamos supor, eu botei uma cadeira de pés palitos. Ela, Nath, não. Por quê? Porque se sentar, às vezes, uma pessoa, né, às vezes um pouco mais pesada, ou quebra, quem paga? O dono, o proprietário. Ah, vamos botar uma máquina vamos botar toda a cozinha de KitchenAid. Não, não vamos, porque se quebrar o custo é do dono, que é mais caro. Uma mesa de centro de vidro. Não, não vamos. Então ela tinha um outro olhar. A gente não fazia só o que era bonito. A gente pensava no que era funcional, principalmente para quem está investindo. Claro. Eu não quero que ele invista numa casa que fique dando problema para ele na parte de decoração. Entendeu? Então a gente se juntou e a gente pegou esse nicho, assim, que era bem legal, de juntar nós duas. Né? E aqui tem a questão do risco da liability, né? Da responsabilidade civil, ou seja, se acontecer um acidente na casa, então você tem que pensar em tudo. Muito nisso. Exatamente. Muito, né? Tem até sinalização, né? Tipo assim, né? Segure no corrimão, né? Que é óbvio, né? Às vezes o pessoal fala, né? Mas tem que ter, porque para qualquer coisa, se alguém né? Processar... Não, tá aqui escrito, você que não segurou. Você não deve colocar a mão dentro da pia, né? Porque tem triturador. Tem triturador. É tudo bem sinalizado, assim. Então, o que acontece? Esses projetos, eles eram rápidos, né? De ser feitos. E era mais uma decoração. Então, assim, eu não trabalhei tanto aqui com reformas, né? Mas as poucas que eu fiz, eu fazia isso. Eu fazia mais, era um projeto em 3D, mostrava como ia ficar. E aí, um general contractor pegava o meu projeto e levava para a prefeitura. Eu fazia muito aqui... Eu ainda faço até área externa. Eu adoro. E aí eu fazia todo o projeto, 300 quebranama, dava o HOA aceita o meu projeto. O HOA é o condomínio. Ele aceita o meu projeto, mas na prefeitura não. Mas aí depois vai a empresa que vai fazer, vai na prefeitura e pega a licença e constrói. Que bacana. Olha, muito legal. Ou seja, tem um mercado, né? Tem. Para quem quer trabalhar nessa área aqui. A Flórida é um bom mercado nesse sentido? Acho que sim. Né? Acho que sim. Sim, na verdade. Até porque, assim, tem muitos latinos aqui também, e nós brasileiros, a gente gosta, né, de ter a casa mais arrumada nesse sentido. A gente não é tão desleixado. A gente quer ter a casa arrumadinha, bonita. Então, assim, é importante. Principalmente na casa de férias. Não adianta você comprar uma casa de férias e você não decorar a casa bem feita. Porque senão sua casa não vai ter a mesma rentabilidade do vizinho que tem uma casa decorada. Não adianta. Não vai alugar tanto. Não vai alugar. Porque atrai pelas fotos, né? Exatamente. Assim, inicialmente, né? Exatamente. O primeiro impacto são as fotos. Você olha e fala, poxa, essa casa tá bonita. Depois você vai ver. E aí, se você tá rolando a tela e já te chama logo a atenção, aqui tem muita opção, né? Então, assim, a sua casa tem que estar melhor do seu vizinho. Tem que sempre pensar nisso, porque tem muita concorrência. Então, assim, se a sua casa não estiver tão bem decorada quanto a do vizinho, vai pegar do seu vizinho. Não adianta botar coisa, né, feia. Não adianta. Muito tem que ter usada. quarto temático, tem que ter coisa nova, tem que ter... As pessoas procuram isso. Então, assim, tem que investir. Não adianta comprar uma casa e falar, não tenho dinheiro para investir na decoração. Segura. Então, compra. Tem que investir na decoração, senão não vai ser... E tem que ter um profissional para isso. Isso que é legal, né? O profissional, até para ele poder gastar menos, né, Natália? Porque, na verdade, eu queria saber, em termos de preço, quanto que é para você comprar uma casa que vem ali, vamos supor, o kit básico, né? Que a construtora vai entregar ali, cozinha e tal, mas assim, para mobiliar uma casa, claro que um quarto, 2 quartos, eu não sei qual é a métrica que vocês têm para isso, a gente né? tem um valor, assim, mais ou menos, por alto, tá? A gente diz isso que é para você deixar a casa pronta para aluguel. Então, assim, é uma média, é um projeto básico, porém um projeto muito bem feito, tá? Alugado. Então, para um projeto básico, a gente faz um cálculo, assim, de 12 a 15 mil dólares por quarto. O que significa isso? Sei lá, uma casa de 5 quartos, você vai gastar aí uns 60 mil dólares. Sim. Isso quer dizer o quê? Já com roupa de cama, roupa de banho, todo o enxoval de cozinha, eletrodoméstico, móveis, tudo para casa alugar. Nossa, isso significa aquelas decorações cenográficas? Não é, mas é uma decoração muito legal, né? Uma decoração bonita, ficam os quartos bonitos com papel de parede. Ah, a casa inteira é forrada de papel de parede. Não. É só uma parede do quarto. Ah, eu quero, porque é isso, né? Você consegue gastar esse valor. Não, eu quero gastar 100,
Ok. Mas assim, a gente tem essa mais ou menos. Antigamente era 10 mil, hoje em dia já passou para 15. É mesmo? O valor por quarto? Então, média, assim, antigamente, uma casa de 4 quartos, quanto que eu gasto com decoração? Uns 40 mil. Fazia essa média de 10 Hoje em dia você já gasta um pouquinho mais, entendeu? Porque as coisas ficaram mais caras, não tem como. Não. Mas mais ou menos é essa média. E esse é um valor. Nossa, eu gasto 15 mil dentro de um quarto? Não. É a média para a casa inteira. Então depende, né? Se você vai ter um game room, aí aumenta um pouquinho. Não, eu não tenho a garagem, diminui um pouco, mas é uma média mesmo que a gente consegue fazer para o cliente já ter uma noção. Isso a gente está falando, tá, pessoal? Para casa de férias. Tá? Casa de férias. Que você precisa comprar. Que você vai mobiliar essa casa. Inteira, que você precisa ter televisão. Então, assim, as televisões a gente tem que colocar todas de 55 polegadas, tem televisão grande. Aí você entra com toalha, tem que ter 2 jogos por hóspedes. Roupa de cama, 2 jogos por hóspedes, toda a cozinha inteira. Então a cozinha inteira tá dentro desse valor. Ou seja, talheres, né? Pratos, copos, taças. As pessoas não trazem cafeteira, nada, trazem nada. Máquina de sanduíche, panela, enfim, é tudo mesmo. É pra pessoa, pegou a casa no dia seguinte, montou tudo, pode alugar. Agora eu fico pensando sempre na manutenção disso, né? Como é que é a manutenção da casa? Porque assim, só pra gente ter uma ideia, tá? Os hóspedes chegam, todo mundo com mala. Aí começa a subir na escada, arranha tudo, ralar as paredes. Como é que é essa manutenção dessa casa, Natália? Aí, assim, eu vejo muito isso pela Nanda, né, que é minha sócia, que ela tem uma property manager. Então, assim, isso aí já fica totalmente na administradora. Sim. Só que eu vejo, assim, o como é importante você ter uma administradora boa. Porque são eles que vão tomar conta da sua casa. Isso. Então, chegou o hóspede, arranhou a casa inteira, depois vai ter que entrar uma pintura ali. Claro. Aí eu não sei como funciona quem paga essa pintura. Se é o hóspede, até que ponto né, é do hóspede, até que ponto entra uma manutenção da casa. Mas assim... O Blue tá aí, né? Apareceu aqui. O Blue tá aqui embaixo. Blue, ele... Aí, deixa ele vai pra lá um pouquinho aí, tá? Fica tranquilo. Então, assim, eu não sei qual é a responsabilidade de cada um, mas assim, por exemplo, uns amigos nossos agora, a gente foi lá na casa deles, a gente chegou lá, uma casa no Reunion, né, que aqui é a mais alto padrão. Baita resort. É uma casa lá para 16 pessoas. Tinham 4 taças, meia dúzia de talher, 2 copos. Isso é o trabalho da administradora. Cada check-in, check-out eu via eles fazendo. Eles contam a quantidade de taça, eles contam a quantidade de copo. Tem que saber exatamente. Tem que saber, porque assim, péssimo você chegar numa casa e você não ter aquilo ali, né? Então assim, você tem que fazer um check-in. Deu check-in. Tem 15 taças, 15... Faltou um. Dá licença, Blue. Não, quer participar, né? Ele é bem tranquilo, tá, Natália? Só evitar, assim, porque ele tem uma unha, assim, sabe? Né? Vem Pronto. pra cá, vem. Isso, fica aqui quietinho, fica. Ele é o interativo da casa, entendeu? Ele é o interativo. Ele gosta de aparecer. Ele gosta, ele vem. A Belinha tá sumida aí. Mas isso é legal, né? Ou seja, a casa tem que estar sempre funcionando. Ele tem que ser rápido e você tem que ter uma boa equipe também, né? De manutenção. É isso aí, é muito importante. Porque senão o seu investimento não dá certo. Né? Começa a ter um bad review da sua casa. Que aqui os americanos, eles dão review pra tudo, né? Não, eles gostam disso aqui, né? Gostam, pois é. Dá para você, só para a gente encerrar esse assunto da arquitetura também, dá para validar o diploma aqui? Como é que você já pesquisou sobre isso? Não dá para. As pessoas devem estar se perguntando lá, como é que eu faço arquiteto? Pelo que eu vi, eu não consigo validar o diploma, por exemplo. Eu vou fazer uma prova aqui e eu valido. Não, eu acho que eu tenho que, pelo que eu lembro, tá? Porque depois eu desisti. Mas pelo que eu lembro, eu tenho que entrar na faculdade de novo, fazer mais uns 2 anos, não sei o quê, e aí eu pego o diploma aqui. Mas é uma responsabilidade enorme, né, o arquiteto aqui. Não. Então, depois que eu vi que esse nicho da casa de férias foi um ramo que eu gostei muito, que é uma coisa mais simples, entre aspas, mas que mexe com a criatividade, eu gostei muito e eu não preciso da validação do meu diploma. Sim. E para as outras pequenas coisas que eu faço, eu tenho um general contractor que assume. Então, eu não fui à frente. Mas não é assim, faço uma prova, valido. Você tem que estudar mais uns 2 aninhos aí. Entendi. E o estilo é muito diferente, né? O estilo da coisa Não, e é do muito Brasil diferente, pra cá, né? porque, por exemplo, assim, a arquitetura no Brasil, a gente tem símbolos, né, para fazer uma planta. A planta de hidráulica, a planta de elétrica, elas têm símbolo. Por exemplo, a planta de elétrica são triângulos, que denominam onde tem tomadas. Se um triângulo é vazio, ele é uma tomada baixa, tem uma altura. Se o triângulo é meio cheio, ele é uma altura. Se cheio é outra. Então, assim, tem vários símbolos que a gente já sabe. Eu achava que esses símbolos eram universais, que deveria, né? Quando eu cheguei aqui, não é. O americano gosta de ser diferente, né? A medida, a temperatura. Tem isso, né? E aqui também. Então, assim, a minha planta, eu não consigo só validar, porque eu realmente preciso aprender de novo.
Então a planta daqui, ela não é igual. Algumas coisas sim, mas no modo geral ela não é igual. Até a construção é diferente. Sim, o modo de construir. O modo de né? construir é diferente. Então, assim, toda a nossa planta lá do Brasil, técnica, não funciona aqui. Então, falando agora da empresa, eu queria saber desse negócio, porque você já foi uma administradora de loja mesmo, né? De atender o público ali, né? Você abriu na época uma cafeteria aqui. Eu não sei se vocês compraram uma franquia, como é que foi isso? E me conta como é que foi esse negócio. Então, o nosso né? primeiro negócio, primeiro foi uma franquia, que não deu certo. E a gente, na verdade, já tinha o local, já tinha tudo e não deu certo. E aí a gente... Mas vocês assim, quanto abrimos, tempo ficou? A gente acho que uns lá... 3, 4 meses, e aí logo depois a gente não deu certo. A gente saiu da franquia e abrimos um café. Tá. Só que aí a gente foi com café por 1 ano. Só que assim, uma coisa é quando você tem uma franquia que você recebe tudo deles, né? Isso, facilita a nossa vida. Que é a franquia, que é a franquia justamente para isso. Conceito. Só que quando a gente abriu depois o café, eu não entendo nada de comida. Erma, muito menos. O Erma é zero do público. É mesmo? Eu já gosto mais de falar. Sim. E aí, a gente se olhava e eu falava, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E todo dia, né? Todo dia lá, e a gente, e assim, por exemplo, meu pai sempre teve restaurante no Brasil, então eu convivi muito com isso, mas eu não gosto. E aí você trabalhar com o que você não gosta e com o que você não sabe... E eu falava, meu Deus do céu, a gente se olhava e aí as contas chegavam e começou aí batia o desespero, porque assim, quando você não gosta, você não faz com amor, parece que as coisas não andam, né? Sim. Então assim... tem que ser aquela paixão, assim, né? Cara, esse negócio a gente gosta, né? Lida com isso aqui, né? Então assim, tanto meu pai quando vinha, ele adorava, ele ficava lá, mas ele não tinha o inglês. Então assim, o americano, eu sentia ele, de todas as vezes que eu atendia, eu gosto muito de conversar. E aí, eles... são pessoas que te elogiam mais do que os brasileiros. Você já reparou isso? Sim. Eles olham assim... eles elogiam da sua roupa, eles elogiam a sua loja, eles elogiam a sua comida, eles davam mais incentivos, tá? Eu gostava muito, assim, porque eles viam o nosso... que a gente estava ali se esforçando, então eles viam o nosso esforço, davam uma tip mais generosa, porque eles viam que a gente estava se esforçando, falavam, poxa, desculpa qualquer coisa. E que você é imigrante, né? Que eu sou imigrante, tô dando dinheiro pro país dele. Então, assim, eles eram muito bons de receber. Voltavam algumas, né? Ali a gente estava numa área turística, a gente estava ali em Lake Buena Vista. Os brasileiros também, são pessoas ótimas, conversam, tudo, mas eles estão mais interessados em saber da sua vida. Como que você tá? Como que você veio? Quanto que você ganha? Qual não sei o quê? Qual foi o seu advogado? Onde você comprou? E aí chegava uma hora que você falava, caramba. Não, peraí, né? Porque assim, depois que você começa a tomar pancada, você no começo quer ajudar. Aí depois você ajuda a pessoa que não... E aí você fala, opa, não vou mais... Aí acaba que você vai se resguardando numa coisa que seria bacana, sabe? Mas aí... Você já não fica tão friendly assim, né? Infelizmente, tá? Infelizmente, né? Coisa que o americano não vai ficar te perguntando. E aí tudo perguntava, tudo isso, daquilo. E no começo eu falava, depois eu falava, cara, quer saber? Depois... E aí, por exemplo, olha, eu lembro que uma vez foi um fornecedor. Eu tava naquela nova, né? Procurar fornecedor de salgados e tal. Olha isso. Foi um fornecedor lá na loja. Eu tava fazendo degustação de salgados, assim, aí ele virou pra mim e abriu um curso de inglês. A Harvest, era no meu mall. E abriu um curso de inglês ali, faltava, sei lá, umas 2 semanas pra eles abrirem, e ele falou no meu mall, pra eu degustar. O salgado dele muito bom, mas ele era o mais caro. E eu falei pra ele, olha, muito obrigada, não sei o que, Branã, mas eu infelizmente tô recomeçando, não vou conseguir, porque eu ganho ali nos centavos, né? Claro, então pra mim faz diferença. A margem é pequena. Aí ele virou pra mim e falou assim, não tem problema não, porque eu vou pegar meu carro, eu vou abrir a minha mala e vou colocar em frente à escola de inglês. E aí você não vai ter cliente. Aí eu virei pra ele e falei assim, você não vai ter essa coragem de fazer isso, né? Aí ele virou assim, vou, porque eu tenho documento. E tem esse tipo, né, de pessoas que acham pelo fato de você ter um documento que você é superior a outros. Aí ele virou, porque eu tenho documento, você não pode fazer nada contra mim. Eu falei, pois é, sabe que engraçado? Eu também tenho. E eu posso fazer contra você sim, porque eu pago aluguel. Então, assim, a partir do momento que se você pegar seu carro, porque assim, eu não tô fechando com você, pegar seu carro, colocar em frente à loja, à escola de inglês, abrir a sua mala e vender um produto que eu vendo, eu chamo a polícia. Porque você não tá pagando aluguel, você não pode chegar aqui e invadir meu espaço. Ele nem pode vender desse jeito, né? Nem poderia, né, a verdade, mas muita gente faz. Mas ele quis me ameaçar. Achando que você... E aí, na hora, eu sozinha na loja, eu falei, ai, meu Deus do céu, será que ele vai fazer? Eu fiquei morrendo de medo, né? Sei lá, podia fazer alguma coisa e tal.
Enfim, depois ele saiu dali, eu nunca mais tive contato. Eu falei, cara, que coisa horrorosa, né? Ele era americano? Não, brasileiro. Ele era brasileiro. Brasileiro. Que isso, Natália. Aí me deu essa ameaçada, Nossa, assim, eu falei, meu Deus do céu. isso. Porque realmente eu não tinha condição de comprar com ele, tinha Claro, outros ali. Claro. Enfim, tava fazendo nada de errado. Ele mandou essa pra mim, eu falei, tá bom, vamos ver o que a polícia fala. Acredita? Fora isso, como é que foi lidar com tudo isso, a questão da língua também, né? Abrir um negócio, conversar com fornecedores. Então, assim... Você tem uma demanda que você precisa ter o idioma, né? Assim, né? Chega um ponto que você fala, cara, não tem jeito, né? Se eu não falar, eu não vou, meu negócio não vai pra frente, eu não vou... assim, hoje em dia não, né? Porque a gente não tem mais. Depois de um tempo a gente abriu um outro negócio que ficava à frente, que é de aluguel de máquinas. E realmente o Erma, ele fez faculdade aqui. Então ele tem um inglês 100%. Sim. Fluente. Sim, americano. Americano. Tanto que, assim, e aí quando ele veio fazer o curso de piloto em 2010, lá na Califórnia, eu vim junto. E aí ele fez o curso de piloto e eu fui fazer curso de inglês. Então eu aprendi a falar inglês lá em 2010, 2011. Fiz TOEFL depois, que eu tinha pensado em fazer uma faculdade aqui de novo, de mais de interiores. Acabou que depois a gente voltou pro Brasil, e aí a gente veio pra cá. E acaba que, por mais que eu não praticasse, depois lembra, né? Claro, óbvio. Mas assim, não que meu inglês seja perfeito. Sim, mas assim, eu falo e eles não te julgam se você fala errado. Eles, pelo contrário, sabe? Os americanos, eles te incentivam muito. Porque é muito difícil você ver um americano que fale uma segunda língua. Então eles valorizam muito que você fala a língua deles. Isso mesmo. Então, assim, eu me comunico bem, e eu não tenho vergonha, e eu tenho Erma, né? Que para coisas mais burocráticas e difíceis, passa aí a bola. Deixa pra ele. Resolve aí, por favor. Mas o que eu digo assim, você precisa ter a língua, né? Preciso. No meu caso, eu precisava, pra sim. alugar, pra a loja, pra tudo, né? Tanto que, assim, hoje em dia, ele, na loja dele, é um lugar, ele fica mais em Pine Hills, né? E aí, cara, é um dialeto, digamos assim. É difícil, que é muito difícil. E eu falava assim, meu Deus, se eu precisar ficar aqui um dia, eu não consigo resolver nada. Porque é muito difícil. E ele atendia o telefone, ele falava, porque é um bairro mais humilde aqui. Então, assim, eu olhava e falava, cara, como que você entendeu o que ele falou? Como é que você entendeu, Porque é muito comido, assim, muito... Cara, e parece que eles falam cantando, não sei o que, e aí quando você vê, eu não entendi rápido. nada. E eu falava, não é possível que o meu inglês seja tão ruim assim. Mas não, é porque realmente pra eles é difícil. Mas aí pra nossa loja, assim, pra resolver coisas com banco... Hoje em dia facilita, né? Tem um gerente que é brasileiro, tem não sei o que, mas assim, tem outras coisas que eu precisava. E aí aconteceu um negócio muito ruim lá no nosso café, que depois eu vendi o café para um brasileiro. Que adivinha só? Não pagou. Desapareceu. É mesmo? E aí ele desapareceu depois de alguns meses e tal. Tipo, ele sumiu, ele comprou o teu negócio? Ele comprou meu negócio, aí depois não tinha como pagar, e aí começou o aluguel, início ainda não tinha tirado o aluguel do meu nome. Olha, uma confusão, eu tava com o aluguéis atrasado, meu nome ainda, aquela coisa que a gente sempre acha que, não, tudo bem, a gente vai fazer depois, não sei o quê, que não pode. E aí eu depois tive que ir lá, eu fui lá sozinha na administradora, aí tive que ir lá, né? E aí isso você tem que falar com inglês, não tem o que fazer. Fui lá, expliquei toda a situação e tal, entreguei a loja, falei, olha, eu não tenho o que fazer, porque assim, a loja não tá mais comigo, já tava com ele há mais de 2 meses, 3 meses. Ele fez obra na loja sem autorização da prefeitura. Caramba. Fez uma puta bagunça lá. Ai, falei palavrão. Não. E aí... Vamos repetir agora. Não tem problema. Luli, vem pra cá. Tocou a campainha, Luli, foi que foi. Pode falar, Natália. E aí, enfim, ele já tinha feito obra, já tinha feito tudo, já tinha me pagado ali alguns meses ele tava me pagando, né, as parcelas ali. Pra você, diretamente. Mas eu não sabia que não tava pagando o aluguel. Quando eu fui descobrir... Mas enfim, aí depois ele ficou durante 1 ano me pagando, assim, sei lá, tipo, $500 por mês de prestação. Isso ia ser pra sempre, né, pra poder pagar. E aí depois ele desapareceu. Você é esposa, mãe de 2 crianças, ainda tem a Chanel, empresária. Como é que é viver tudo isso aqui? Porque é muito diferente do Brasil, né, Natália? Como é que é a tua vida hoje? O que você sente falta também? As pessoas que querem vir para cá, mas não tem aquele apoio, né?
Nem a tua família tá aqui, tua mãe também não tá aqui. Como é que é isso? Como é que você se vira? Então, assim, a gente dá umas piradas de vez em quando, né? Não é verdade? De vez em quando dou uns tilt aí. Né? Não tem como. E eu senti muito depois que a Helena nasceu, porque a mudança pra mulher, o primeiro filho, é muito grande. Né? Então, assim, eu senti muito. Eu tô com bala. Não, pode, fica à vontade, fica à vontade. Então, assim, mas depois do segundo filho é mais fácil. Pega uma também, então. Fica junto. E aí, eu não tenho rede de apoio aqui nos Estados Unidos de nada. Eu não tenho faxineira, eu não tenho empregada, eu não tenho babá, eu não tenho nada. E aí, na época, eu falei, poxa, vou pro Brasil. Porque lá eu vou ter tudo. Cheguei no Brasil e eu continuei sem ter. Quem eu tinha lá era minha mãe, a família do Erra mora em São Paulo, então a gente não consegue estar ali sempre, né? Não. E assim, as coisas... Então, assim, pra quem tem uma vida no Brasil, que tem todas essas regalias e pode ter aqui, ótimo, né? Pra quem é muito mais difícil... E mais caro, né? Mais caro. E também não dá pra ter essa coisa diária, né? Diária não tem. Assim, os meus amigos daqui, que têm condição muito boa no Brasil, eles têm aqui, sei lá, uma faxineira uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana pra não sei o que, pra limpar a vida. Mas assim, não é igual no Brasil que você tem alguém todo dia na sua casa. E aí, quando eu fui pro Brasil, eu falei assim, não, porque eu preciso do Brasil, porque eu tô pirando aqui, não sei o que, Bruna. Eu cheguei lá e falei, caramba, eu também não consigo ter aqui. E depois que você se acostuma a não ter, eu não quero ter. Eu não quero ter alguém mais na minha casa todo dia. Eu não quero... Eu tenho isso comigo hoje em dia. Você conseguiu criar a tua rotina também, né? Consegui criar a minha rotina. As coisas são um pouco mais práticas aqui, né, Aqui Natália? é bem mais prático. Lá, na verdade, eu tinha, uma funcionária 2 vezes na semana. Então, isso me ajudava 100%. Eu não lavava mais roupa, né? Não precisava mais limpar minha casa. Aqui, não. Volta a arrumar roupa, arruma a casa, arruma isso. Então, assim, cada dia eu faço alguma coisa. Eu entendi que, assim, não adianta. Eu não vou dar conta de tudo. Claro. E tudo bem a casa. Eu sou píssica de organização. Então, os brinquedos no chão, tem dias que me tiram o fôlego. E a minha casa, eu tenho 2 bebês ainda, né? 2 filhos pequenos. Então, ainda tem Chanel, que de vez em quando tira todos os brinquedos dela do cesto. Mas eu preciso relaxar também, porque não dá pra fazer tudo bem feito. Então, assim, tem horas que a casa tá mais arrumada, mas aí não tem comida. Tem horas que tem comida, mas a casa tá bagunçada. E a gente vai equilibrando os pratos, entendeu? E é isso. Equilibrar também com o que a gente tem de muito bom aqui, né? Porque, né, aí você tem a segurança, aí você pode sair, você pode passear com os teus filhos, entendeu? Você tem esse outro lado que você fala assim, tá, tudo bem, dentro da minha casa eu vou levando, eu vou criando a minha rotina, né? Pois é, então, é o que eu acho, assim, são prioridades na nossa vida, né? Quando a gente voltou pro Brasil, a minha prioridade naquele momento, eu precisava, psicologicamente, ter respaldo da minha família, minha avó ainda era viva, então, assim, eu tinha muita saudade da minha avó. E, assim, foi muito bom ter ido pro Brasil, porque depois minha avó faleceu. Ela faleceu... Mãe da sua... Mãe do meu pai. Mãe do seu pai. Que me criou, assim, né? É mesmo? Então, nossa, assim, eu sou muito apegada. Meu Deus. A minha avó vinha pra cá, ficava 4 meses todo ano comigo. Então, assim, eu era muito apegada à minha avó. E se eu tivesse aqui quando ela faleceu, nossa, eu não ia me perdoar nunca de não ter vivido mais momentos com ela. Então, assim, a minha ida pro Brasil, psicologicamente, eu precisava desse suporte. Hoje em dia, minha volta para os Estados Unidos é a minha qualidade de vida. É o que eu preciso nesse momento. É a segurança, é eu poder sair em paz com meus filhos. Enfim, passear. De vez em quando eu falo, pego a Helena na escola, a gente dá um passeio na Disney. Falo, poxa, olha que privilégio que a gente tem, né? Então, hoje em dia, a minha prioridade é a qualidade de vida. Então, há 2 anos atrás, eu precisava de essa rede de apoio. Então, você tem que ver o que é melhor, qual é a sua prioridade na sua vida. Eu quero qualidade de vida, eu quero segurança, eu quero... Então, tá bom, então você tá no caminho certo, né, de vir pra cá. Eles já vão pro daycare, não? A Helena agora tá indo. Isso que eu queria saber, pra quem, né, tá buscando isso, como é que funciona aqui? Queria saber quanto custa, em média. Entendeu? Então, me conta aí, como é que é isso? Os meus filhos são americanos, mas não falam inglês, né, porque eles ficaram na escola no Rio, sem o inglês lá muito básico. Tinha inglês todo dia, mas assim, muito básico. Então, assim, eles sabem o básico, sabem cor, sabem número, sabem animais. E é isso. E aí eu sabia que pra Helena ia ser muito difícil, porque o daycare no Brasil
eles são muito acolhedores, né? Nós brasileiros somos pessoas acolhedoras, é muito diferente. Pega no colo mesmo e traz, vem com a tia. Exatamente. Vem com a tia. E eles ficavam integral, então eles ficavam de 10 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, e amavam. E aí, quando eu cheguei aqui, a Helena tem 5 anos, mas pelo corte da data dela, que é 1º de setembro, ela faz aniversário em novembro. Aí ela entra na tem escola isso. só em agosto do outro ano, ou seja, ela atrasa 6 meses. Então, ela ainda não ia pra pública, né? Pra escola pública, digo em termos financeiros. Sei. E aí eu apliquei pra ela pro programa do governo que se chama VPK, que o governo paga 3 horas por dia de um VPK. Se você quiser deixar só as primeiras 3 horas, você não paga nada. Ou se você quiser deixar o dia inteiro, você paga uma parte. Então, eu cheguei em dezembro, meio do ano. Não tinha mais vaga. Eu demorei muito pra conseguir um daycare. E tem um daycare que, assim, eu já tinha... Quando eu vim pra cá com o Erma em outubro, a gente veio ver escolas pras crianças. A gente veio em outubro pra procurar escola, onde a gente ia morar, etc e tal. Eu tinha me apaixonado por uma escola em Winter Garden, dentro do condomínio que a gente morava, lá no Summer Lake. O nome da escola é KLA, pra quem quiser, gente. É muito boa. E eu olhei e falei, eu quero essa escola. Pra criança, é um né? daycare. Mas assim, ela de todas é a mais cara. Sim. Muito cara. E as escolas aumentaram. Porque antigamente as escolas você gastava aí $250 por semana, dava $1.000 mês. Hoje em dia tá 1.500, tá bem mais caro. Então 1.500 por criança por mês. Então assim, é bem caro. E aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte. Não achava vaga para Helena, eu só consegui numa escola para ela ficar no VPK. Porque eu queria que ela ficasse só as 3 horas, eu não queria gastar dinheiro agora, porque a gente acabou de voltar, a gente precisa se reerguer aqui. Claro. E ela não se adaptou, não tinha, por incrível que pareça, era uma escolinha em Windermere, mas não tinha um brasileiro, não tinha uma professora, a professora americana é diferente, né? Não dá aquele colo, não dá uma atenção, e aquilo me matava, porque assim, ela não estava acostumada a isso na escola dela. Ela entrava na escola, mas ela se agarrava na minha perna que eu não queria soltar. E eu falava, ai meu Deus do céu, eu não tô acreditando, isso quebrou não. Até que eu voltei na escola que eu tinha gostado. E eu consegui que ela ficasse o dia inteiro pagando a diferença do VPK. Que eu pago hoje em dia $1.000 com desconto. Com que desconto, Não, era 1.200 com o VPK. E eu pago agora com desconto 1.000. Porque tava com uma promoção de desconto. Eu falei, opa! Mas assim, é 1.200 com desconto do VPK, porque é 1.700. Então, assim, eu falei, caramba, mas assim, a professora dela é brasileira, né? Olha. Claro que fala em inglês com ela. Com todo mundo. Mas ela tem 4 amiguinhos na turma brasileiros. E isso, pra mim, fez muita diferença, porque ela é muito pequenininha. E ela não conseguia, a Helena se comunica muito, ela não conseguia se comunicar. Então, assim, por mais que ela vire pra professora e fala, quero ir ao banheiro, e a professora responde, ok, you can go. A professora entendeu o que ela respondeu, o que ela falou, mas ela respondeu pra ela em inglês. Pra ela ir assimilando, né? E sem contar o acolhimento que tem. Então, assim, eu tô adorando, mas é uma escola, assim, cara, tanto que o Nicolas agora não está estudando, porque eu não consigo arcar com os dois. Claro. Sai mais caro que o meu aluguel, você colocar os dois na escola. Exatamente. Olha que peso que é, né? É muito. Como é muito caro aqui a escola. Muito caro. Então, assim, eu optei, como o Erma trabalha de home office, e eu fico muito na rua, eu falei, bom, ou ele sai comigo, ou ele fica em casa com o Erma. Fazem um revezamento. Um rodízio. Então a Helena hoje em dia fica, mas assim, é muito caro. E aí em agosto ela vai pra pública, ou seja, ela me tira já um peso de financeiro, e aí ele entra, né? Aí ele vai entrar na escola que ela tá, e aí eu vou continuar com esse gasto, mas pelo menos vai ser um só. Talvez porque eles são muito pequenininhos, as escolas... Porque assim, a escola pública, quando você entra lá no Elementary, pelo menos aconteceu isso com a Sofia, tá? Tinha um pouquinho essa preocupação, né? O imigrante não fala, tal, mas talvez por ser muito pequenininho, os daycares também não se preocupam com isso, né? Tipo, eu acho que foi o daycare que eu fui primeiro, que não se importava que não muito. Era, porque é tão importante isso, né? Imagina, é quase que uma alfabetização, né, ali, né? Pois é, e assim, a Helena, pra ela, eu tenho certeza que vai ser mais difícil entrar, porque são crianças, aprendem rápido, porque ela já aprendeu todo o alfabeto em português, todos os números em português, tudo em português. Então ela ainda tem que trocar, por exemplo, como é que fala o H, que é a letra dela? Aí esses dias ela falou H. Falei, opa, já sabe. Então assim, ela já sabe escrever o nome dela, já sabe escrever algumas palavrinhas, que já foi isso no Brasil.
E eu vejo que o estudo lá no Brasil é um pouquinho mais forte do que daqui. Então ela tá mais adiantada, né? E sem contar que ela voltou 6 meses, então... É sempre assim. Mas, assim, é um dia de cada vez, tá se adaptando, tá gostando. Aquele esforço que a gente faz como pais. Com certeza. Pra valer a pena, pra eu ver ela sorrindo. Daqui a pouco você vai ver que ela tá mesmo tirando de letra e não tem nenhum problema. E é bom que vai ensinar o Nicolas, O Nicolas, né? Pois é, eu já falei, ó, você tem que ensinar o seu irmão pra quando ele entrar na escola. Aí é muito engraçado, esses dias, aí meus pais ficam assim pra ela. Helena, você tem que ensinar o vovô e a vovó, que a gente não sabe falar inglês, tá? Então tudo que você aprender, você me ensina. Aí tá bom, aí teve esses dias ela tinha que, era um Princess Day, um dia que ela tinha que fantasiar de princesa. Aí ela foi falar com a minha mãe no telefone, ela, não, porque amanhã eu tenho Princess Day. Aí a mãe, você tem o quê? Aí ela, esqueci que você não sabe falar inglês. Aí ele ficou sacaneando ela, sabe? A minha mãe, pois é, você tem que me ensinar, né? Tirando onda com ela. Eu falei, caramba, Helena, só pode fazer isso com a vovó. É que ela não sabe, né, mãe? Se achando. Tem que ensinar, né? Já viu. Mas, nossa, meu Deus, maravilhoso isso. A gente não vai muito aos parques aqui, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa coisa dos parques aqui, porque as pessoas acham que a gente vai muito aos parques. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, se você vai à Disney, se você achou que a Disney mudou muito. Porque a gente tem muito essa impressão de que as coisas mudaram muito. É o jeito, pós-pandemia, não sei, pra gente parece que perdeu um pouquinho do brilho, daquele brilho. Então, assim, eu vou bastante ainda por causa das crianças. Claro, você tem eles pequenininhos, E assim, eu quero que eles aproveitem ao máximo, eu tenho que valer meu dinheiro ali do Annual Pass, né? Com certeza, né? Então, assim, a gente tem o Annual Pass da Disney e da Universal. Desde que a gente estava no Brasil, eu não tirei, porque a gente vinha muito. A gente ficou 3 anos no Brasil, mas não pareceu, porque a gente, cada 2... Eu não fiquei mais de 4 meses sem vir aqui. Então, assim, a gente estava sempre aqui. A gente manteve o Annual Pass. Então, E aí, hoje em dia, eu vou muito com as crianças. Então, assim, eu pego a Helena, às vezes, pego ela na escola e vamos na Disney. E aí, vamos passear, vamos fazer as coisas. Mas, assim, cara, tá muito cheio. Tem isso também. Mas muito cheio. Tá diferente, assim, né? Então, mas eu vou. Eu frequento bastante, gosto. Acho que eles têm que aproveitar mesmo essa infância deles de princesa, de super-heróis. Não quero não quero tirar isso deles, entendeu? Então eles ainda brilham de ver quando aparece, ela realmente acha que a Cinderela mora ali no castelo. Sabe? Então, assim, eu quero aproveitar o máximo que eu puder disso, né? Então, assim, esses dias a gente passou pra ir pra casa, a gente passa atrás do Magic Kingdom. E tava o castelo aceso, ela... O que será que a Cinderela está fazendo acordada a essa hora? Que fofura. Eu falei, não sei, de repente tá arrumando o quarto pra dormir porque tá tarde. Tá na hora de dormir. A mãe, ó, já rapidinho. Mas tá muito cheio, assim, tem que ter muita paciência, né? Muita paciência. E aí pra gente que mora aqui, ficar pagando toda hora pra entrar, que tem agora o Genie, né, que você paga. Tá. Aí eu fico na mão de vaquice aqui, porque eu não fico pagando, né? Pra ir nas atrações, você fala, né? Pra furar fila, entre aspas, de forma correta, lá dentro da Disney. Eu falo, poxa, toda vez que eu for ficar pagando Disney, não dá. Nossa. Aí eu passo o perrengue mesmo de levar eles, mas eu escolho, assim, 2 atrações. Porque não dá pra ir a muita coisa, né? E vamos embora. Então 2 horinhas, vamos embora. É isso aí. Como mora aqui, né? Também você tem essa oportunidade de ir mais vezes e tal. Né? E sua mãe? Sua mãe vem muito pra cá, Vivi Romanelli, me fala. E eu queria saber da Vivi, porque assim, gente, vocês que não conhecem a Vivi Romanelli, mas todo mundo conhece, a Vivi tem uma história muito longa na televisão. Eu queria saber como é que você via isso na televisão, sua mãe lá no Showtime, por exemplo, que é um programa que foi emblemático, assim, né? Vocês têm até hoje, nem sei mais, mas enfim. Eu acho que ainda tem Showtime. Não é? Então, como é que era isso? Como é que foi isso pra você também? E depois eu quero saber se você sente muita falta dela aqui, óbvio que ela que sente, né? Óbvio. Mas como é que você, né? Como é que... Então, a minha mãe, desde que eu lembro da minha vida, ela na televisão. Então eu cresci muito nisso, né? E eu odiava. Odiava ir, odiava aparecer, não gostava de falar. Você odiava você, né? Eu participar, porque ela vira e mexe, me chamava, eu ficava... Eu não gostava. E eu acho que é muito porque me riam de mim na escola, né? Porque minha mãe tava na televisão, achavam... Não acredito. E aí eu acho que eu criei isso de não gostar. Então, assim, eu tinha vergonha, digamos assim, sabe? Eu tinha vergonha de falar que minha mãe era da televisão, porque todo mundo ficava... tem televisão. Hoje em dia, que é o máximo, todo mundo quer ser da televisão. Antigamente não era, assim. Meus amigos riam, debochavam de mim, porque minha mãe era da televisão. Então eu não gostava de ir, não gostava de aparecer, não gostava de falar.
que era. Olha. Então, assim, nunca gostei. E aí, só depois que eu cresci, acho que depois dos 18 anos, assim, que eu comecei a ser mais comunicativa em relação a isso. Você é muito comunicativo. Mas antigamente eu não era tanto, eu era mais tímida. E eu acho que era muito por isso mesmo, eu tinha muita vergonha dos meus amigos, sabe, claro, ficarem rindo de mim, então eu não gostava. Mas assim, pra mim isso aqui é tudo muito, muito normal, né? Não entra assim e fica, uau, muita câmera, muito isso. Quando a gente depois vê aqui, vejo isso com mais naturalidade, mas nunca gostei de participar. Pra eu, no Dia das Mães, era terrível, que eu tinha que levar uma flor. Eu ia assim, ó, toda dura. Porque não era só pra sua mãe, era pra sua mãe famosa, né? Então tudo chamava atenção. E na época, minha mãe, na época do Shoptime, depois ela foi pra Band, ela realmente ela foi pioneira nas vendas, né? Sim. Então, eu assim, queria saber se você pegou isso, se você tem isso dela, você tem esse time, essa coisa, porque olha, você acredita que eu fui descobrir que eu tenho feeling pra venda agora? Coisa de poucos anos pra cá, porque assim, eu nunca me vi nesse lado. Só que aí com o Instagram, essas coisas, aí você começa, não sei o quê, e aí minhas amigas ficavam, cara, você consegue vender sem querer alguma coisa, você tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar com isso. E aí eu comecei, na época que eu me mudei pro Brasil, eu comecei a vender tudo da minha casa. Vendeu. A gente acaba fazendo isso. Fui pro Brasil também, vendi né? tudo da minha casa. E do jeito que eu falava, não sei o que, aí todo mundo, você tem que vender. Aí eu falei, vou trabalhar com vendas então, né? Aí tirei minha licença de corretora, eu falei, nada melhor do que vender casas, que tá no meu meio. Com certeza. E eu descobri isso agora, assim, que eu gosto de vender. Mas provavelmente porque eu vi minha mãe minha vida inteira. Então, claro, tem a genética, né, do jeito. Mas vocês se falam todo dia? Toda hora. Se ligam toda hora, não? Ela me liga o dia inteiro. É mesmo? E vice-versa. Eu também ligo muito. Se você ligar, ela atende? Ah, com certeza. Você liga rapidinho pra ela, só pra ver se ela vai falar com a gente? Vamos ver se ela atende. Vou ligar no vídeo. Se ela não atender. Não sei se ela tá trabalhando agora. Eu não sei, porque às vezes ela tá fazendo externa. Ela até agora não me mandou uma mensagem. Não, sério? São 11 horas da manhã, são o quê? 3 horas, 1 hora da tarde no Brasil? Uma hora lá. Vamos ver. Vamos ver se a Vivi Romanelli vai atender. Quero vender uma cafeteira pra ela aqui. Cafeteira... Suspense pra caramba. Oi, mãe. Oi, filha. Tá tudo bem? Tá pausado o vídeo. Tô de biquíni, peraí. Tá pegando sol. Boa, não tava pegando sol. Sabe o que ela tava fazendo? Lavando o terraço. Nossa. Minha mãe, ela lava o terraço todos os dias. Que vida. Essa vida de Brasil não é mole não, né? Tem que esperar aqui ela. Não Ela foi botar um casaco, foi botar uma toalha. Minha mãe, ela tem toque de limpeza. É mesmo? Nível, tá Sério? bom. Tá, ela botou um vídeo embaçado. É nível hard. Ela limpa a casa para a faxineira chegar. Já deixa tudo preparado, quase, né? Porque ela chega aqui na minha casa, ela limpa tudo, eu acho ótimo. Oi, mãe, tô aqui com o Vandrei. Olá, meu amor, um beijo. Olha. Como você tá, meu amor? Tudo bem? Tudo bem, eu falei, vamos ligar para ela, será que ela atende? É claro que ela vai atender, né? Claro. Lógico. Quase não tô trabalhando hoje. Tá de folga. Fazendo faxina. Que coisa boa, tá de folga, mas tá carregando pedra, né? Lógico. Mas aí a pergunta, teve faxineira ontem e vai ter amanhã. Mas ela tá fazendo hoje. Deus do céu, que mãe maravilhosa, né? A gente estava aqui brincando que você é a maior vendedora do Brasil. Eu falei, vamos tentar vender uma cafeteira para ela com inteligência artificial, que é uma novidade. Já que eu sou uma vendedora, melhor pertinho do teu. O meu apartamento, tu quer? Você quer vender seu apartamento? Olha ela já querendo botar o pezinho aqui de já volta, Andrei. Tô sabendo que você tá querendo vir para cá. Mas em breve você vai estar aqui, viu? Começando com a gente, tá? Deus quiser. Um beijo. É um prazer, tô tua fã. Um beijo, obrigado. Você sabe que é recíproco. Sua filha é maravilhosa, maravilhosa. A minha filha é, né? Ela é maravilhosa, maravilhosa. Nossa, meu Deus do céu. Ela vai arrebentar. Com certeza. Um beijo, Vivi. Fica com Deus, tá? Beijo, amor. Beijo. Tá aí, de folga, mas tá. Nunca para. Na casa, mas isso que é bom, né? Bom, é esse aí que mexe aqui nela, então aí tá bom. Atividade mesmo, né? É. Ela vem muito pra cá, como é que faz isso, assim? Você... Vem. Então, a gente acabou de chegar, né? Falta danada. Assim. Né?
Mas ela tá sempre com viagem marcada, né? A Vivi tá sempre aqui, assim, a gente Eu tô vê isso. nervosa que meu aniversário tá chegando. Que semana é? que vem. Que é quando? 6 6 de fevereiro. fevereiro? Ah, tá. Tá nervosa que Mas ela não vai estar aqui. já vai. Mas é vai capaz ter de ido aparecer, pro ar, eu não parabéns. sei. Vai ter ido pro ar Obrigada, já, obrigada. parabéns. E aí, Quase no Valentine's Day ali, né? é. Pertinho. Mas ela acabou de sair daqui, né? Minha mãe veio pra cá meio de dezembro, Tá. ficou quase um mês aqui e foi Entendi. embora. Eu falei, poxa, Entendi. mãe, não precisa, né? Ainda mais que a passagem é super cara. Prefiro que você venha depois. Sim. Mas ela fica, morre. E agora com as crianças, então, já, às vezes ela. Deixa eu falar isso aqui, aí fala com as crianças, aqui, oi, filha, tudo bem? Aí eu falo, opa, tudo bem? Bacana, sou sua filha ainda, tá bom? Porque ela esquece, né? Impressionante, você vai ver isso. A sua mãe é uma pessoa super assim, se adapta, né? Uma pessoa muito jovial, muito interativa e tal. Mas você acha que trazer os pais para cá é uma tarefa simples, assim, no sentido deles... Porque a vida deles está lá, né? Essas pessoas, elas estão lá há, no mínimo, 50 anos, né? Como é que é isso para as pessoas que pensam nesse ponto? Porque às vezes não vale a pena. É assim, tornar seu pai e o sua mãe... sonho da minha mãe é vir morar aqui. Ela tem essa intenção, Tem essa intenção, mas assim, não é algo que é para agora, mas o sonho da vida dela é vir morar aqui. Legal. E o meu pai, como ele é aposentado, ele consegue vir e ficar meses, né? Então, assim, ele vinha com a minha avó, então eles ficavam aqui 4, 5 meses, eles vinham de novembro e iam embora em março. Aí depois vinha novembro e ele ia embora em março. Ele trazia a minha avó, então ele ficava e nesse período, às vezes, ele voltava, ficava um mês. E a minha mãe já não, porque ela tem lá o trabalho dela, né? E para ela se desvincular do trabalho dela, claro, em termos financeiros, muito difícil. Mas assim, se ela tivesse aposentada, ela tava aqui. Olha, ela gosta mesmo. Ela gosta, assim. Curte, tá mas aqui, ela não fala inglês, nada. Uhum. O meu pai não fala nada. Minha mãe ainda de vez em quando se vira, mas o meu pai é nada. E o que você pedir pra ele, ele resolve. Você vê que engraçado, né? Faz tudo. Assim, ele não vai resolver um banco, mas, por exemplo, ele sai, ele não tem medo de dirigir, porque às vezes você pode ter um medo de dirigir. Ele dirige pra tudo quanto é canto, ele vai no mercado, ele pede comida. E ele descobre, esses dias ele tava aqui, ele descobriu um espetinho. Falei, você descobriu um espetinho onde, pai? É uma caminhonete de espetinho que fica lá, não sei o quê, no estacionamento do Walmart. Eu quero saber. E aí ele chegava em casa com um espetinho. Falei, caramba, não acredito. Tem umas coisas assim que aí ele descobre. E aí foi lá. Ele gosta, né? Se ele joga gosta, também. E ele nisso, vai. Né? Isso é ótimo. E aí, como eu não tenho medo aqui, é mais fácil de você explorar, né? A gente fica tranquilo, né, nesse sentido, né? É porque é isso, às vezes os pais vêm pra cá e a vida deles tá lá, entendeu? A gente também, como filho, também tem que entender com isso. Certeza, né? Com certeza. Assim, porque meus pais, assim, seria mais fácil pra eles virem pra cá, porque minha mãe é muito ativa, né? Eu tô aqui, eu sou filha única. Então, assim, porque quando você tem 2 irmãos, às vezes fica dividido, né? Eu sou filha única, meus avós já morreram, dos 2 lados, claro, então, assim, claro. facilita um pouco, mas uma coisa também é vir ficar de férias, né? Eles ficam aqui de sei. férias, outra coisa é falar, vou amar morar aqui. Como Mas que vamos, né? Porque aí chega o final de semana, começa a sentir falta de algumas coisas de lá. De lá. E meus pais são muito festeiros. Contatos de lá. Sua mãe recebe muito, né? Seus pais lá, né? Recebe muito, né? Então, essas coisas todas tem que colocar assim. Né? Não é férias aqui, que vem aqui, fica 15 dias, é sempre ótimo. Exatamente. Aqui também tem os problemas. Natália, só pra gente encerrar, sempre faço algumas perguntas aqui. Pontos em relação aos americanos, né? O que você acha que são pontos positivos? Assim, você fala assim, não, gosto de lidar com eles aqui, ou a cultura, ou não necessariamente as pessoas, mas pontos positivos de estar aqui dos americanos. Eu acho eles extremamente... eu vejo isso assim, eu quero isso pros meus filhos, né? Eu falo, caramba, você olha o comportamento de um americano, eu acho eles mais bem educados, assim, no sentido de se comprometer. Eles são mais de te elogiar assim, de graça. Eu gosto muito disso. Eu olho assim e falo, palavra, cara, né, aqui a palavra é o principal, né? De você falar, não, ó, eu acredito no que você tá falando, mas se me provar o contrário, aí dá ruim. Mas assim, qualquer coisa aqui, que você não precisa ficar se justificando. Você fala, ó, sei lá, isso aqui quebrou. Eles acreditam que quebrou. E acabou. Então, assim, eu gosto disso, gosto dessa cultura aqui deles nesse sentido, e principalmente também essa questão aí eu acho eles pessoas honestas em relação a isso, porque a palavra deles é muito importante. É muito forte, né? É a boa fé, né? É a boa fé, exatamente. Que vale muito o que você falou. Se você falou que vai fazer, ok, é você que tá falando que vai fazer, ou é você que tá dizendo que é assim, né? Eles seguem regras, né? Que eles seguem regras. Não tem o jeitinho brasileiro de
olha, vamos dar um jeitinho aqui que vai dar certo. Não dá. Regras são feitas para serem cumpridas. Então eu gosto disso, porque eu sou muito assim também, metódica, sabe? Sim. Igual às vezes, sei lá, é um sinal vermelho. Aí vou ali na frente fazer aquela curvinha. Não vai. Vai ficar na fila do sinal vermelho. Tô dando um exemplo básico, né? Mas assim, eles seguem as regras, então eu acho isso legal. Eu fico pé da vida que tem você passou por aí, tem uma rotatóriazinha aqui. Eu não sei como é que você fez a rotatória, mas ali tem uma placa dizendo que você tem que fazer a rotatória. Mas dá uma vontade enorme de você fazer o caminho. De você não fazer a rotatória, entendeu? E como é estreito, quando você faz, você não vê nem o carro que está vindo. Então pode bater. E várias vezes, quando eu entro na rotatória, tá vindo uma pessoa na contramão. Errado. Aqui dentro do condomínio. Várias vezes. Então, assim, essas pequenas coisinhas, entendeu? Um cortezinho aqui, uma coisa ali. Porque eu acho que assim, eles também, isso às vezes é too much, né? Quando você não quebra um pedacinho da regra, né? Porque fala, sabe, assim, que pode acontecer alguma coisa. Mas também gosto muito desse ponto. E o que você acha que é negativo ou não tão legal? Assim, que você fala, puxa, isso aqui... Nesse ponto sinto falta do Brasil. Sei lá, entendeu? Mas assim, o que você acha que... Sem dúvida, assim, a frieza, né? Eu vejo em relação à professora, até mesmo agora. Né? Assim, eles são... Ao mesmo tempo, é engraçado isso, né? Que ao mesmo tempo que eles param, eu ando na rua, nossa, mas vira e mexe me elogiam, assim. Mulheres, assim, que eu acho que é legal isso, né? Ele fala, puxa seu cabelo. Opa, obrigada. Aí daqui a pouco, onde você comprou essa blusa? Eles têm essa atitude, né? Eles têm essa atitude de te elogiar, mas ao mesmo tempo não... são frios com você em outras, né? É difícil, assim, por exemplo, no nosso convívio, a gente tem muitos amigos aqui, e a gente tem um amigo americano. Porque, assim, eles não... E eu lembro que assim que a gente se mudou, o Berme é do esporte, né? Faz todo tipo de esporte possível, ele nasceu com um dom pra isso. Não, uma disposição que a gente chega a ficar cansado. E adivinha que ele veio jogar quando ele veio pra cá? Beisebol. Entrou no time de beisebol. E aí, jogava beisebol aqui. Ele é muito americano. Ele é muito. Não é? Aí ele foi jogar beisebol, ele fez faculdade aqui, né? Ele veio pra cá, isso é uma coisa pra você conversar com ele. Jovem, né, também. Ele veio jovem, ele veio de bolsa de futebol. Olha, que legal. Mais um assunto. Ele veio de bolsa de futebol pra jogar soccer aqui, né? De bolsa, veio 100% de bolsa. Olha. Fez faculdade, e depois voltou pro Brasil, e depois resolveu fazer o curso de piloto. E aí eu falava pra ele, assim, ele crente que ia se socializar, né? Os jogos eram sempre aos domingos. E ele jogava beisebol, voltava pra casa. E o Herman não é disso, né? Joga, tem a saideira, tem uma cerveja, depois mistura um churrasco, não sei o quê. E eu falava, gente, mas a gente não consegue se socializar. Ele falou, não. Então, esse lado negativo. E o que você faria? Você já fez diferente, né? Eu sempre pergunto o que você faria diferente nessa sua vinda pra cá, no seu planejamento pra cá. Ainda assim tem algo que você faria diferente? Ou você já fez, né? Voltou e tal, mas... alguma coisa que você... Olha, o que eu faria diferente na época, né, que seria... Eu escolhi vir pra cá meio que, digamos, tudo à distância, né? Então, eu peguei uma franquia... Eu não sabia como é que era o mercado aqui, eu não sabia como é que eram as pessoas. Então, assim, eu iria vir aqui primeiro. Hoje em dia, teria vindo morar aqui primeiro, sei lá, estudar um pouquinho, entender a língua, entender aqui o que realmente tem necessidade. Porque às vezes você fala, poxa, isso seria bacana de levar pra lá. E quando você tá morando aqui, você fala, não. Não funciona tanto, ou de repente não é essa área. Então, acho que você dá um tiro, assim, logo de cara, você tem mais chance de dar errado. Então, assim, eu, por exemplo, falava isso pra ele, eu falei, pô, que mancada, por que a gente não veio pra cá? Olhou, né? Se ambientou, viu quais são as oportunidades. Né? E até mesmo, assim, depois você descobre que tem mais um monte de opção de visto que você fala, cara, eu não acredito. Por que a gente fez isso? Entendi. Sabe? Então, assim, eu teria vindo pra cá primeiro, vindo mais vezes, de repente, não quero estudar, tá bom, vem pra cá, passa um mês, vê como é que é, vem pra cá de novo, passa mais um tempinho, sente como é que é, vê se gosta mesmo, claro, vê como vê o que você tá pensando, acha que vai dar certo. É porque a vontade de vir é muito grande. Aí acaba que você, vai. E você fez tudo, né? Você casou e já logo veio e tal. Tinha tudo pra dar certo, mas deu errado. Não. Mas faz parte. Na verdade, não é errado, né? A gente sabe que é isso, é um amadurecimento, é um aprendizado, para dar certo depois, para você estar aqui com mais tranquilidade, entendeu? Assim, eu acho que tudo é aprendizado. Não, com certeza, assim. A gente precisava passar por isso para estar aqui agora não é? de uma forma diferente, tá mais segura. Isso te traz segurança, né? Então, assim, a nossa volta para cá, que a gente nem sente que parece que não foi, sabe? Você. E aí, tava aqui lá. Porque a gente hoje em dia já tem os nossos amigos,
A gente já tem a nossa, bem ou mal, minhas amigas aqui, acaba que torna a minha rede de apoio, né? Quando o Nicolas nasceu, a Helena tinha um ano 9, era a pandemia. Uma amiga minha ficou com a Helena pra mim. Então, ficava lá na casa dos nossos amigos, ela não podia entrar no hospital, né? Porque tava com Covid. Então, assim, a gente faz amigos aqui que viram depois a nossa família, né? Então, assim, a gente voltar já tendo essa estrutura, facilita. Essa relação de amigos aqui, como é que é? Vocês têm um ciclo de amigos brasileiros, né? Brasileiros. Que vocês fizeram aqui? Fizemos aqui. Olha que todos interessante, aqui. pessoal. Todos aqui, assim, foi quem trouxe esses amigos foi Erma, né? Porque por causa do esporte. Sim. Então acaba que o beisebol ele não se enturmou com os americanos, porque eles não se enturmam mesmo. Ele ia jogar, voltava pra casa, e aí começa a jogar tênis, isso, aquilo, aí começa a fazer uma roda de amigos. Eu sei que antes a gente... E o Erma, ele é uma pessoa que ele une muito. E ele é aquilo, acabou o tênis, já leva um cooler de cerveja. E aí você já começa a ter aquele entrosamento, né? E aí, quando a gente foi embora, eles jogavam tênis todas as segundas-feiras, tinha mais de 50 pessoas no grupo de tênis. Meu Deus. Só que, ó, claro, né, desses 50, nós temos um grupo reduzido de quem realmente são nossos amigos. Mas o grupo foi aumentando, né? O grupo foi aumentando. E adivinha, a gente foi pro Brasil, ele que reunia todo mundo, quase ninguém mais jogava, se via. Aí voltou, pronto, as mulheres estão desesperadas, as esposas falam, ai meu Deus, a irmã voltou, porque aí é tênis. E aí ele é legal. É o cara que agiliza. Aí, por exemplo, todo sábado agora eles jogam tênis de manhã, aí depois de tarde chega nós, as mulheres e as crianças, a gente faz churrasco num parque. Então, assim, tem gente com crianças também, né? A maioria. Então, assim, é bem legal. Isso vai virando a nossa família aqui também. Exatamente. Aí dentro eles tem um russo e um americano. Olha só. São os únicos, assim, de fora. De resto, tudo brasileiro. Aprender a falar russo aí. Poxa, difícil. Ele já fala português. Algumas coisas. É muito aí, engraçado. Né? E última pergunta. Qual é a regra do sucesso aqui, você acha? O que tem que ter aqui pra gente se dar bem, pra gente, né, ter um bom negócio? Você tem que ter força de vontade. Porque, assim, os primeiros anos, assim, pelo menos pra maioria das pessoas que eu converso, são anos bem difíceis, né? Pra mim também foi. A gente veio pra cá com o negócio, depois a gente vendeu, não deu certo, perdemos dinheiro. Então, assim, tudo isso te causa insegurança, medo, vontade de desistir. E muita gente desiste. Eu até mesmo voltei pro Brasil, porque lá a gente recebeu essa proposta melhor. Mas, cara, tenha perseverança, se é isso mesmo que você quer, e força de vontade, porque não é fácil, mas aqui tem oportunidade, né? Eu acho que aqui tem mais oportunidade de uma qualidade de vida melhor do que no Brasil, por exemplo, né? Então, se é isso mesmo que você quer, segue. Atravessa isso, Atravessa essas coisas, né? Porque passa, depois, assim, não que fique, nossa, mil maravilhas, não, a gente ralação. Mas aquele momento turbulento, assim, que a gente passou. Então, segue firme. Segue em frente, né? Natália, obrigado, Obrigada, Vandrei. Nossa, obrigada. Muito obrigado, viu? Não tem nada demais, a gente fala, bate um papo. Muito bom. E relaxa, conta essas experiências, porque tá cheio de história, né? E tem tantas outras aí. Cada um tem a sua, né? A sua, é diferente, entendeu? A gente já conversou com pessoas aqui também que tem negócios, que também quebraram, abriram, acharam que ia dar certo, não foi e tal. Então é isso, mas não pode desistir. Ninguém desistiu e tá aqui, né? Claro que tem que vir com o mínimo de planejamento, né? Não, com certeza. É isso que eu falei. Assim, a gente, por exemplo, eu acho que a gente tinha que ter vindo antes, se organizado melhor. Porque, assim, você simplesmente resolver vir sem ter consultado o advogado, sem ver dentro das suas possibilidades, o que você pode fazer, é muito mais difícil, né? Então, assim, segue as regras, faz as coisas direitinho, vem no, né? Sim. E que mesmo assim, a gente passa aí por uns momentos turbulentos, mas passa por cima que dá certo. Show de bola. Até o próximo Walk Talk. Gente, obrigado pela audiência. Clique aí no botão de inscreva-se mais uma vez. Sigam a Natália. Natália, suas redes sociais. O meu é @NathRomanelli. Nath Romanelli, a gente vai deixar aí na descrição. Arquitetura na América e imóveis. Imóveis, quem quiser comprar casa, fala com a gente. O André é meu parceiro também de Realtor. E Herman tá... Vamos trazer o Herman aqui, né? Traz a Herman aqui. Vai ser Herman, eu sempre chamo de Herman. Mas todo mundo fala Herman. Mas é Herman. Ele tá... Desculpa, Herman. Não, traz ele, porque ele pode contar da vivência da faculdade aqui nos Estados Unidos, do curso depois de piloto, como é que é o meio da aviação aqui, o esporte dentro da faculdade. É muito interessante, é bem legal, porque ele viajava aqui os Estados Unidos inteiro
Pelo time. Pelo time, né? É incrível esse foco no esporte que eles dão. Então, assim, é uma vivência muito legal e ele pode até explicar como que ele veio. Sem dúvida. Né? Bacana. Beijo, até a próxima. Tchau.